que você acha que é o caminho, aproveitando aqui do seu livro maravilhoso, até para o Brasil ver, o Guia Essencial para DR, um passo a passo para discutir a relação de forma mais saudável. Quero falar que, gente, convidado bom esse daqui, ó, que já veio com a dedicatória, não tive nem que pedir. Não, e nem é a caneta que eu gosto de escrever, fiquei Meu, triste, porque eu esqueci ela em casa. Maravilhoso. Qual que é, se pudesse aqui dar uma dica... De que você fala? Pra poder pra conversar quem vai ter uma direito? DR. É. Cara, os capítulos que eu mais gosto nesse livro nem são as dicas especificamente. Então eu vou falar eles porque eu acho que é essencial para todo mundo. Que é o sobre aprender a ouvir e falar não. Você tem facilidade para falar não? Sou excelente para falar não. E para escutar? Para escutar às vezes nem tanto. Então, depende muito. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu acho que o simples fato da gente reconhecer isso já faz com que a gente esteja uns bons passos para frente. Tem um outro que eu gosto muito que é sobre falar sobre sexo dentro do relacionamento. Que a gente fala sobre sexo com as amigas, conta coisas e tudo mais, com os caras. Às vezes você tem até liberdade para falar com sua mãe, com seu pai, ou pai e mãe com o filho. A gente fala sobre isso também. Mas com parceiro, velho... Sincerão, isso é uma coisa que é difícil de ter e que gera atrito em relacionamento. É. Você olhar pra uma parceira e falar assim... Pô, amor, tem uma coisa que você faz... Transou mal hoje. Eu não gosto. Não, mas isso é real. Pra caralho. Pra Fala, caralho. Sabe? Você senta fofo. Ai, não, mas aí não dá pra mudar? Não. Isso aí vem Tem Kátia Damasceno pra isso. Pode ser. Porra, tem 80 anos de curso da Kátia aí, tem Bea Rangel, tem toda uma escola aí. Isso, porque, uma escola de não sentar. E é uma coisa, às vezes, de... E literalmente tem um curso da Bea, que é como sentar direito. 10 anos atrás, talvez isso era uma loucura. Esteja precisando agora, pensei um pouco. Mas Manda um código pra mim. eu ganhei do padrinho de como chupar uma buceta. Excelente, assim. Eu preciso dar um beijo pro Bracinho. É um dos melhores e-books que eu já li ali. Usei no mesmo dia que eu aprendi e 10 de 10. Mas foi um cara que fez? Foi um cara que fez. Cravou. Gênio. Eu vou ter que fazer uma Esse leitura crítica. Depois eu vou mostrar. Mas boto fé. Mas enfim. Pô, às vezes é difícil da mina virar pro cara e falar assim... Você me chupa mal. Eu não gosto porque você não me chupa bem. Não tá legal. Geme, caralho. Não existe essa conversa. Som. Não existe essa conversa. Só que isso gera frustração. Sim, porque aí você vai passar o resto da sua vida não se satisfazendo com uma coisa que é básica. Porque você tem que partir de um princípio que é o seguinte: quanto mais informações... Se aquela pessoa tá com você, parte do princípio, mais uma vez, de que ela quer te agradar. De que ela tá ali pronta para fazer com que você se satisfaça no sexo também. E aí, se você não oferece para ela os mecanismos e informações para ela fazer isso, você nunca, antes de mais nada, vai conseguir ser satisfeita. Que já é uma bosta. Segundo, quando você fala... Você está acrescentando uma parada pro seu relacionamento. Porque o cara... Tem muito cara que quando transa... Eu vou falar do cara, mas as mulheres também. Transa muito mais focado em dar prazer pra mina do que sentir prazer em si mesmo. Ele sentir prazer com o que tá rolando ali é secundário. E aí eu não tô falando que é toda vez. Mas às vezes... Tem vezes que ele vai focar em... Velho, hoje eu vou destruir esse corre aqui. E se você não direciona, ele não tem nem como, ele não tem os mecanismos para destruir. Então não precisa ser... O que eu defendo muito nesse livro, em todos os tipos de relacionamento, porque a gente fala de trabalho, de amizade, de todos os tipos, de relacionamento amoroso também, familiar, maternal, paternal, a DR, ela não precisa ser um acontecimento. Você não precisa chamar igual seu pai e sua mãe faziam e falar, senta aqui. Uhum. Ou então, quando eu chegar em casa, eu preciso falar com você. Ou, nossa, gente, tô precisando ter uma conversa. Não precisa, porque... E é outra coisa que eu defendo, talvez você seja contra isso, mas para mim, viver é um eterno conflito cotidiano. Uhum. Você tá durante o dia inteiro enfrentando conflitos de interesse com outras pessoas que você vai tentando amenizar para fazer com que você se satisfaça. E que, se você for uma pessoa que não é um psicopata, um sociopata, que a outra pessoa saia também de alguma maneira satisfeita. Então não tem que ser um puta acontecimento, porque você tá fazendo isso todos os minutos da sua vida. Quando você faz isso, você só gera uma ansiedade, uma tensão desnecessária que não vai te ajudar a chegar no seu ponto. Uhum. Porque qualquer primeira coisa que acontece com você quando alguém fala, a gente precisa conversar, você tensiona. Você entra numa defensiva, mesmo
sem saber se você precisa estar na defensiva ou não. Às vezes a proposta é boa pra você e você já tá se segurando na cadeira, na mesa. Isso é uma coisa que eu percebo, eu tava até respondendo umas perguntas nas caixinhas de Insta ontem. Uma coisa que eu acho que as pessoas também, e associado com DR, que as pessoas também não sabem fazer, as pessoas não sabem colocar consequência nos problemas delas. Então, por exemplo, eu tenho uma questão com você. Então, não gosto quando a Tati larga a calcinha suja de menstruação em cima da cama. Mas quem te contou? Foi eu? Aí você fez uma vez, Tati, não gosto que você largue a calcinha suja aqui. Não, tá bom. Aí, semana que vem deixou a calcinha. Tati. Eu tô menstruando 2 semanas de novo você... Não, já não é mais... É uma hemorragia. De saúde íntima. Mas mês que vem. Aí daqui 2 meses, mesma coisa. Daqui 3 meses, mesma coisa. Daqui 4 meses, mesma coisa. Daqui 5 meses, mesma coisa. É uma prática que as pessoas não sabem fazer. É que nem o cara fala: minha namorada continua conversando com o ex e eu me incomodo com isso. Tu já falou com ela? Já. E aí, ela continuou falando com o ex. Eu falei, tá, e agora? Não, eu queria que ela parasse de falar com o ex. Falei, você falou pra ela parar, ela não parou. Ela não parou. Tá, e agora? Não, eu quero que ela pare. Eu falei, não é isso que eu tô perguntando. Você vai terminar com ela? Você vai virar, vai por Tem um ultimato? As pessoas não sabem fazer dar essa consequência. A gente embola as coisas. Então, na verdade, o que você chama de consequência, eu chamo de traçar cenários. Qual que é o cenário satisfatório? Qual que é aquele que não funciona pra mim, não quero? E qual que é o meio termo que eu tô disposto a aceitar? Você pega esse que é satisfatório e o meio termo e você foca em chegar nele. E aí, como que você vai chegar nele? O livro inteiro foi pensado desse jeito. Como que você vai chegar nele? Então, eu peguei um tanto de outros livros, inclusive de paternidade e maternidade, mas também de técnica do FBI para resolver conflito, por exemplo. Como que você chega? Você assimila essas técnicas e vai tentando utilizar elas para chegar no ponto que você quer, o objetivo. Sabe por quê? Porque você resolve um outro problema que é esse que você falou de tipo assim... Eu entrei aqui para resolver com você a calcinha da menstruação. E você falou para mim, mas você larga seu sapato jogado. Mas você joga futebol na quinta-feira e mentiu para mim porque não foi jogar futebol. Você vai abrindo vertentes numa conversa que não resolve o problema que você chegou para resolver. Quando você tem um objetivo e você sabe o que é que funciona para você ali, você vai traçado naquilo. Você volta pro esquema. Se enxerga a discussão do lado de fora e volta para onde você precisa chegar. Porque a calcinha não é o problema, né? O problema é... Eu acho que a calcinha menstruada em cima da cama é um problema. Um problema. Mas é que assim, às vezes o problema não é um problema. O problema não é você lavar a louça. O problema é o cansaço que você vai ter depois de lavar a louça. É a dupla jornada de trabalho que você vai ter. E é você pensar no tipo, a outra pessoa sabe que eu já cozinhei. Então se ela lavar a louça é uma consideração pra mim. Não é a louça. Justo, né? A louça é fácil de limpar. A louça, todo mundo lava uma louça. Acho que quando a gente entra numa DR, às vezes a gente não pensa que o problema não é o cara ir pro futebol. O problema não é a calcinha, o problema não é a louça. O problema é como aquela pessoa se sente frente àquilo. Eu tinha que lidar por anos com uma pessoa que chegava atrasada sempre. Em tudo atrasado, de última hora, fazer de qualquer jeito. Eu tô sentindo assim direto. E aí... Eu cheguei aqui meio... Você é visitante em São Paulo. Todo mundo que tá de visita em São Paulo chega atrasado, já reparou? Tem um convidado que é visita em São Paulo que chega na hora. Mas... E o cara falava, não, mas você conseguiu fazer, você conseguiu resolver, tá aí, deu certo, cheguei de última hora. O problema não é o horário. O problema é o desrespeito, porque tá todo mundo aqui, tá todo mundo pronto, tá todo mundo preparado. Quando você atrasa, você não tá falando... Você tá falando assim, gente, o meu horário vale mais do que de todos vocês que estão aqui meia hora antes. Ou pelo menos é assim que a mensagem está chegando para você. Exato. Não é necessariamente que ele está falando isso. Às vezes ele só está falando que eu sou desleixado mesmo. Mas é como a outra pessoa recebe a mensagem. Eu acho que isso também é importante a gente pensar. Que às vezes a maneira como você se sente, ela é muito diferente da maneira que a outra pessoa se sente. O quanto você está disposto a abrir mão de certas coisas, ou barganhar, conversar, fazer uma troca, para que vocês dois estejam satisfeitos. A gente falou sobre tarefa doméstica, por exemplo. Tem umas coisas muito simples da relação que infernizam a gente pra caralho. Eu tinha uma questão muito grande num relacionamento que era a tampinha do... Eu ia falar Colinos, que revela a minha idade. Pasta de dente. Colinos é... Nossa! Fazer o quê, né, pessoal? Então, a tampinha da pasta de dente que era de enroscar, que ficava aberta. E aí eu entrei nessa, a tampinha.
a tampinha tá aberta de novo. Você deixou a tampinha aberta. Até que um dia eu pensei, cara, por que eu tô lutando com essa porcaria que eu vou comprar minha pasta e a outra pasta é dele? Ele quer deixar o negócio ressecar, resseca. Aí deixou as duas. Aí ele usa as duas. Não. Aí o pau quebra, né? Não, aí a minha ficou lá bonitinha e pronto, resolveu o problema. Então, às vezes, tem soluções muito simples, mas você acaba colocando outros problemas dentro da mesma questão, porque tem gente que vai sair da tampinha e vai começar a falar, puta, presta atenção em mim, não me dá atenção, não me escuta. Não... E para outra pessoa é só foda-se essa tampinha. Entendeu? E aí você entra numa paranoia de problemas que não necessariamente estão interligados. Só vai descobrir se conversar. E tem um outro ponto mais complicado. Tem muita gente que nem conversa. Porque não consegue estabelecer uma linha de pensamento para dizer as coisas que precisa dizer. Homem é assim. É mesmo? Homem Sabia é não. Igual aquela história assim. lá, eu descobri agora também. Dos políticos que têm filhos, não sei o quê. Adora guardar um probleminha aí por uns 10 anos. Mas da onde que tá? Da onde que veio? Da onde que veio? Tudo. Do suco de machismo. Porque o homem não pode sentir, o homem não pode falar, a mulher fala muito, então a pessoa que fala muito ela é mulherzinha, a pessoa que fala muito sobre seus sentimentos ela é emotiva, ela não é segura, ela não é racional, a racionalidade está acima da emoção, e aí blá. E ele tem que ser homem, e virar homem e resolver o problema, e o homem resolve o problema, não fala sobre o problema. Chora não. É isso. Engole o choro. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Tati Ferreira. Se quiser assistir ele inteiro, clica aqui do lado e aproveita que a gente tá aí com desconto para tratamento para queda de cabelo na Manual, usando o cupom PODCASTMHM no link na descrição e no primeiro comentário fixado.